Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM. Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora. Faculdade é Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, muito boa noite. 1 minutinho para 6 da tarde ou 6 da noite, como você preferir. Estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios, diretamente de Americana, e vamos fazer um balanço desta segunda-feira e também uma previsão de como serão os próximos dias. Eu sou Aero Prado e com os trabalhos técnicos de Raul Rodrigues está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição. E eu quero a sua participação. Se você ainda não tem o nosso telefone no seu WhatsApp, está perdendo tempo de falar com a gente, que a gente ajude na sua demanda. O telefone é o 19 3471 2700. Você entra em contato e fala a sua demanda, se tem um buraco na sua rua, mato alto, se está na fila do SUS, se está precisando de atendimento no BS, enfim, o que a gente puder ajudar você, pode contar conosco. Você que já segue a gente nas redes sociais, eu agradeço muito, mas você ainda que não segue, não curte, não comenta e não compartilha nossos conteúdos, eu convido você a fazer isso agora. @Jornal Todo Dia no Facebook e também no Instagram. E se você quer ficar atualizada ou atualizado sobre tudo o que acontece na sua cidade, na nossa região, o caminho é o tododia.com.br, o nosso portal de notícias atualizado diariamente pela nossa equipe. E também, para finalizar, temos o nosso YouTube, @TV Todo Dia Oficial. Lá você acompanha todas as matérias que são exibidas nos nossos telejornais, além de conteúdos exclusivos só na plataforma. Eu agradeço você que já é inscrito. Se você não o fez, inscreva-se e acompanhe também nosso mais novo aí, canal digital que mais cresce nas nossas plataformas, tá certo? E olha, a conta de energia vai ficar mais cara em maio, hein? A partir de maio, uma nova cobrança será feita a todos os consumidores do Brasil. Quem traz as informações é a Nicole Maia. A bandeira tarifária para a conta de energia para maio de 2025 será amarela, após 4 meses sendo verde, de dezembro de 2024 a abril deste ano. A medida foi anunciada na última sexta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Isso significa que os consumidores de energia elétrica terão um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre devido à redução das chuvas, resultado da transição do período chuvoso para o período seco do ano. As previsões de chuva e vazões na região dos reservatórios para os próximos meses ficam abaixo da média. Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária estava verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no país. Com o fim do período chuvoso, a previsão de geração de energia proveniente de hidroelétricas piorou, o que nos próximos meses poderá demandar maior acionamento de usinas termoelétricas, que possuem energia mais cara.
Com o acionamento da bandeira amarela, a ANEEL reforça que é crucial manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigado, Nicole. E sobre o tema, conversamos ao vivo, a partir de agora com Felipe Malta Correia, ele que é analista de inteligência de mercado da Ludfor. Primeiramente, obrigado, Felipe, por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a sua participação e eu queria entender um pouco melhor por que essa mudança na bandeira tarifária. Boa noite e obrigado novamente. Bom, boa noite a todos que nos acompanham. As bandeiras tarifárias estão no setor de energia desde janeiro de 2015. Elas foram um meio que a ANEEL utilizou para antecipar a revisão tarifária das distribuidoras e dar um sinal econômico mais transparente para os consumidores em relação à situação dos nossos reservatórios, à situação do nosso setor. Então, antes da existência das bandeiras tarifárias, esse custo de uma geração mais cara, né, a geração pelas termoelétricas, era assumido instantaneamente pelas distribuidoras e repassado pela tarifa até um ano depois. Então, isso onerava bastante as distribuidoras e no momento da revisão, até um ano depois, o consumidor poderia ver um reajuste muito grande. Né? Com o artifício das bandeiras, esse custo é repassado para o consumidor, dependendo do acionamento das usinas mais caras, né, das usinas térmicas, no próprio mês. Então, o consumidor tem uma noção do quão caro está a gerar a nossa energia elétrica, e ele pode optar por reduzir o consumo na residência dele, o consumo na indústria, né, se essa indústria estiver no mercado cativo, e contribuir para a maior segurança do setor. Entendi, Felipe. E uma coisa, só para a gente explicar para o nosso telespectador, que às vezes não conhece tecnicamente o mercado de energia, você tem a geração, a transmissão e a distribuição. No caso, a distribuição para nós, aqui da região metropolitana de Campinas, especificamente é a CPFL Paulista. As distribuidoras têm algo a ver com esse aumento ou realmente é uma coisa da agência reguladora, do governo, ou é um pacto que fazem para, né, falar para o consumidor que nesse mês vai ser mais caro, naquele mês vai ser mais barato? Queria que o senhor explicasse um pouco desse trâmite técnico, por favor. Bom, isso foi uma norma determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em conjunto com as distribuidoras, de modo a não onerar demais as distribuidoras no mês a mês. Né? A distribuidora ela é obrigada a comprar nos leilões toda a energia que vai ser consumida na área de concessão dela. Então, ela paga por essa energia e depois tem, se ela tiver que comprar a um valor mais caro, né, o que está sendo gerado no momento, antes era repassado só até um ano depois esse custo. Então, com a bandeira tarifária, tem um extra na tarifa, né? A partir da bandeira amarela tem um valor, a gente tem mais 2 níveis de bandeira, né? A bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2, quando as térmicas ainda mais caras são acionadas. Então esse custo já é pago para a distribuidora no próprio mês. Tá? Então você tem um certo alívio de caixa para a distribuidora, além de passar a sinalização para o consumidor. Olha, aquele momento é um momento de escassez de chuvas, é um momento em que a energia está mais cara, então é necessário reduzir um pouco o consumo, senão na revisão tarifária do próximo ano você pode ter um reajuste muito alto. Certo, Felipe. E nessa época do ano é comum que a bandeira esteja amarela e há como ter alguma previsibilidade por quanto tempo permanecerá, com base numa série histórica dos meses de maio, junho e julho, onde realmente há uma estiagem, né? Então eu queria que o senhor falasse essas duas coisas para a gente, por gentileza. A bandeira tarifária ela é bastante dependente da geração hidráulica, do consumo de energia e do preço da energia, que são calculados por alguns modelos do setor. Né? Esse preço vai oscilando dia a dia. Então, em 2025, a gente teve um ano de poucas chuvas nas regiões dos reservatórios. Então, a gente tem reservatórios que estão em níveis, ainda estão confortáveis, mas não estão
tão cheios quanto poderiam para essa época, se a gente tivesse passado por um período úmido um pouco mais regular. Tá? Então, os reservatórios tiveram essa degradação, o preço subiu, há necessidade de se acionar as termoelétricas, e por isso que a bandeira tarifária acaba sendo acionada. Né? A gente já teve alguns anos em que nos meses maio, junho, julho, a gente teve bandeira verde, né? Com uma situação bastante confortável. Esse ano, como não choveu tanto quanto era esperado, a gente tem que acionar as térmicas para atender toda a demanda, evitar qualquer corte de carga, de consumo. Tá? Então, é esperado, foi definida, né, a bandeira amarela para o mês de maio, é esperado que essa bandeira amarela continue para o mês de julho, e se a gente não tiver uma mudança nos cenários de chuva, nas previsões de chuva, a gente pode ter até uma bandeira vermelha no mês de julho. Felipe, e qual que, não sei se tem exatamente de tabela, mas o percentual, né? Quanto que muda da verde para amarela, da amarela para vermelha 1, da vermelha 1 para vermelha 2? O senhor tem de cabeça esse percentual, se é que ele existe, por gentileza? Olha, no caso quando a gente tem bandeira verde, né, isso já está dentro da nossa tarifa, a tarifa que é cobrada pelas distribuidoras, então ele não tem um custo extra. Quando a bandeira amarela é acionada, a cada 100 kWh consumido, né, a gente tem um acréscimo de R$ 1,89 na nossa fatura. Quando a gente passa para a bandeira vermelha 1, esse custo a cada 100 kWh, a gente passa para R$ 4,46. E quando chega na vermelha 2, que é uma situação já bem mais crítica, a gente passa para um custo de R$ 7,88 a cada 100 kWh. Certo, Felipe. Só para a gente encerrar, eu sei que tem uma regulação do mercado livre de energia, o senhor me corrige se eu estiver equivocado, mas até onde a gente entende, é o seguinte, hoje a gente tem aqui na região um monopólio, então a CPFL Paulista é a concessionária, então a gente não tem como optar por uma outra empresa, uma outra distribuidora. No caso de um mercado livre funcionando para residências, né, porque tem a questão comercial, industrial e para residências, eu poderia, por exemplo, escolher uma outra empresa, como eu faço com o celular, por exemplo, trocar chip, uma comparação bem banal, mas popular para o nosso público entender. Como que está essa questão do mercado livre de energia atualmente no país, para a gente encerrar, Felipe, por favor? Bom, a gente teve uma abertura, né, para clientes em alta tensão, todos os clientes em alta tensão, desde janeiro do ano passado, e a previsão de ocorrer a abertura do mercado livre para os clientes de baixa tensão nos próximos anos. Ainda se discute dentro do Ministério, né, dentro de todo o governo, se isso entra em 2027, 2028, né, então há algumas regras que precisam ser ajustadas para poder ocorrer essa abertura do mercado livre para o cliente residencial, para o cliente da baixa tensão. Tá? E havendo essa abertura, aí como você falou, sim, o cliente, hoje ele já tem dentro da fatura de energia dois valores. Um que é o uso do sistema de distribuição, ou seja, o uso dos postes, o uso da fiação, e o outro é a tarifa de energia. Então a gente vai continuar, no caso da região de Campinas, a gente continua pagando para a CPFL Paulista pelo uso do sistema de distribuição. Isso vai continuar sendo um monopólio, né, até que mude a concessão, se houver a mudança. Mas a tarifa de energia, isso pode ser comprado de qualquer outra usina ou uma comercializadora de energia. Né? Então, pode ter uma redução de custo, você tem a liberdade de escolher o seu fornecedor de energia. Mas a parte de distribuição ainda continua com a CPFL. Então, a CPFL vai ser responsável para essa energia chegar na sua casa. Certo, 18 horas, mais 11 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. A gente conversou com o Felipe Malta Correia, ele que é analista de inteligência de mercado da Ludfor. Felipe, eu agradeço. Se você quiser deixar um recado final, algo que eu não tenha pontuar, mas novamente agradeço você e a Tabata pela articulação e para a gente conseguir essa entrevista ao vivo, esclarecedora para o nosso público aqui do Jornal Todo Dia, terceira edição. Muito obrigado. Obrigado, agradeço o convite. Tá certo. 18 horas, agora 12 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. Vamos a um breve intervalo, voltamos já já.
TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Você que se liga na TV Todo Dia com mais constância, com mais atenção, se lembra de um caso de um menino que fugiu de uma escola. Olha só, o menino fugiu de uma escola e sozinho, né? Então, assim, ele conseguiu abrir a porta, pelo que se levantou até o momento, e saiu correndo pela rua. Motoboys o viram e tinha um contato dele dentro da mochilinha, conseguiu ligar para a família. Você lembra desse caso, né? Faz mais ou menos aí 60 dias, 2 meses. Agora, a família está processando o colégio. João Victor Viana traz os detalhes para você. Já se passaram 2 meses desde um dos episódios que mais marcaram a região neste ano. Um menino de apenas 4 anos deixou a escola durante o horário de aula sem qualquer supervisão e ficou na rua até ser encontrado por profissionais autônomos que entraram em contato com a mãe para buscar o garoto que sozinho percorreu alguns quarteirões na região da Avenida Paulista, em Americana. E eu fiquei indignado, porque meu filho saiu da escola, como assim? A gente deixa o filho na escola, vai trabalhar e recebe uma notícia dessa na escola, no serviço, que uma incapacidade da escola no cuidado do incapaz. Mais de 60 dias depois, a família alega que teve apenas um único contato com a escola por meio de mensagens. Por isso, representada pelo advogado Gabriel Mingato, os pais entraram com um processo judicial contra o Colégio Universitário Kids no início deste mês, pedindo indenização por danos morais e materiais. Aqui a gente gostaria de deixar muito claro que o processo ele não tem como principal finalidade o dinheiro, o valor da indenização, mas principalmente, sobretudo, a questão preventiva, o caráter preventivo da condenação e o caráter pedagógico. O advogado explica que a negligência na prestação do serviço por parte da escola é a alegação central deste processo. A gente está falando aí de uma escola particular, cujo dever é guardar, zelar pela integridade das crianças, não somente passar o conteúdo, a parte técnica educacional, mas também fazer a guarda dessas crianças, que elas fiquem seguras e tenham aí o respeito da própria integridade física mesmo, e moral. O que a gente ressalta é que houve uma falha muito grave aí do serviço prestado, através de uma negligência, e isso gerou consequências. Daí o próprio Código Civil pode dar a resposta, né? O artigo 927, que eu posso citar, e o 186, que fala que todo aquele que pratica uma ilegalidade deve ser obrigado a repará-la, seja uma ação ou uma omissão. Mesmo que o incidente não tenha causado danos materiais significativos no momento, os dias seguintes foram bastante difíceis para a família. Segundo o advogado, a mãe, que já enfrentava crises de ansiedade e depressão, teve um agravamento no estado de saúde após o ocorrido com o filho. Como consequência, foi necessário arcar com despesas relacionadas a sessões de psicoterapia e medicamentos. Então, após o fato
ela ficou em choque, em um trauma, na verdade, né? E isso gerou uma crise de ansiedade nela, o que fez com que ela buscasse, à época e até o momento, essa terapia, né? A psicoterapia, com uma psicóloga. Então, ela está tomando, sim, medicamentos aí controlados por conta dessa situação, que houve um agravamento, que a gente não fala que foi a causa, evidentemente, da patologia, mas sim um agravamento. Com relação ao menor, ele também ficou traumatizado, isso foi o que me foi exposto, né? Que ele ficou traumatizado, com receio, ficou mais inseguro, a indenização por danos morais e a indenização por danos materiais, que é justamente todos os gastos que a família teve com a psicoterapia, com os medicamentos. Um dia após o ocorrido, a mãe relatou em entrevista à TV Todo Dia que após encontrar o filho precisou ir ao hospital para receber atendimento médico. Como eu tenho crise de ansiedade, eu fiquei bem abalada e não consegui ter reação. A criança nunca mais voltou ao mesmo colégio e ficou um mês sem frequentar nenhuma unidade escolar, mas agora já voltou a ser matriculado em uma outra escola em meio período. A TV Todo Dia entrou em contato com o Colégio Universitário Kids, que por meio de nota se posicionou, afirmando que ainda não tomou conhecimento acerca da ação judicial promovida pela família do ex-aluno. Os advogados da escola ainda afirmam que tão logo o colégio tome conhecimento acerca da matéria, exporá suas razões e apresentará todos os documentos comprobatórios necessários para a promoção de sua defesa nos autos do processo, adotando todas as medidas jurídicas que lhes são resguardadas pela lei. O colégio informa ainda que tratou-se de um evento isolado e que foram reforçadas todas as medidas de segurança, bem como adotadas todas as providências necessárias para que tal fato não se repita. O processo é recente, devo admitir, mas assim, a gente ainda está analisando quais serão as estratégias, se a gente aguarda a escola fazer contato conosco, que eu acho que seria incorreto, porque a gente já tentou um contato, o contato foi assim muito superficial, ou se nós mesmos iremos fazer algum contato, ou se a gente aguarda o próprio rito do processo. Normalmente, esses processos são designados audiências de conciliação, então antes de ir para julgamento e para a parte de prova, que a gente chama de instrução processual, normalmente é marcada uma audiência de conciliação, onde são apresentadas propostas para a gente verificar se a gente consegue resolver. Ainda não há data limite para que a situação entre as partes seja resolvida. Enquanto isso, a família vai voltando à vida normal e continua se recuperando dia após dia. E cada pessoa vai ter seu tempo, é bastante subjetivo para absorver essa questão. O menino já está novamente, a criança já está novamente na escola, já está estudando, mas o sentimento ainda fica, o trauma ainda existe, e a gente espera aí que a justiça dê uma resposta a essa situação, justamente para que evite novos fatos e para que tenha o seu caráter pedagógico da punição. A punição é importante. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Gente, um caso sensível que demanda mesmo a investigação judicial e essa matéria com exclusividade você viu aqui na TV Todo Dia. Vou trazer para você uma outra matéria exclusiva, porque no sábado estávamos aqui fazendo o nosso expediente, trabalhando. Eu, na verdade, estava na minha casa, estava de folga, mas o vereador Rony Tavares, de Santa Bárbara do Oeste, bateu aqui, tocou a campainha e quis dar a sua versão dos fatos sobre aquela fala polêmica de suposto favorecimento em exames de sangue na cidade. Deu o que falar na sessão passada da Câmara Municipal. E o Rony veio aqui, eu pessoalmente realizei a entrevista, quebrei a minha folga, vim aqui, recebi ele também, seus assessores, enfim, todo mundo que veio com ele, e o resultado você confere agora. Repercussão polêmica. No dia 22 de abril, o vereador de Santa Bárbara do Oeste, Rony Tavares, do Republicanos, foi alvo de críticas de outros parlamentares ao agradecer, na Câmara Municipal, a Prefeitura por ter atendido a demandas dele sobre exames de sangue. Quando a gente fala lista, gente, é aquele sistema que nós colocamos. Todos os nomes que chegaram no nosso gabinete, a gente coloca no sistema, isso vai para o Giovanni, que toma conta da pasta. Todo mundo sabe disso, junto com o Joel. Então, ali, ele leva para o secretário depois, só que as pessoas ligaram, né, falando, poxa, a gente acabou aí conseguindo.
que agora tem um tal sistema. Se quer ter exame de sangue, tem que estar no SIS. Que sistema é esse? Será que é por isso que tem vereador que não assina o pedido de convocação do secretário? Porque tem que dar, tem que cobrir, blindar. É gravíssimo o que foi falado aqui nessa casa, né, que está sendo uma manobra política, uma troca de mandato, vereador. Né? Você me traz 30 demandas, né? Isso aí realmente é tráfico de influência, isso não pode acontecer. A gente tem que averiguar isso aí. Eu fico muito preocupada, primeiro porque para mim isso é um claro abuso de poder. O fato motivou denúncia ao Ministério Público por tráfico de influência e abuso de poder. Especialistas em direito eleitoral disseram à TV Todo Dia que se a justiça o condenasse por tais crimes, o mandato dele poderia ser cassado. Tavares procurou nossa equipe para contar a versão dele do episódio e explicou o que seria o famigerado sistema. É um drive que a prefeitura tem, onde todos os vereadores levam até a prefeitura. Né? Nós digitamos ali no computador o que a gente precisa, se é um tapa-buraco, se é uma roçagem de um mato, se é uma poda de árvore, se é demandas da saúde. Então, nós colocamos nesse drive onde vai direto para a prefeitura. Né? Então, ali, eles chegando lá, eles destinam, é para o secretário A, para o secretário B, para o secretário C. Então, esse sistema que diz lá, esse drive que nós, os 19 vereadores, usamos para poder levar para a prefeitura. Então, assim, todos têm esse conhecimento. Né? Então, talvez ali na hora onde gerou uma palavra que não está de conhecimento da população, mas é um controle que a prefeitura tem ali junto à Câmara para poder até agilizar o atendimento. O parlamentar alegou que não houve favorecimento de indicados por ele para fazer exames de sangue. Essas pessoas estão sendo atendidas. Quem vai ser, a gente não sabe. Pode ser pedido meu, pode ser de um outro vereador, mas está tudo ali sendo atendido. E se a fila está andando, a gente fica feliz, porque o atendimento para a população está sendo feito. E não pode parar. Né? Um exame de sangue, se a pessoa está com tratamento ali esperando, como que vai fazer? Né? Tem que ser atendido isso. Então, tudo isso é feito dentro ali do procedimento correto que nós estamos fazendo. A gente não fez nada de errado, não falou nada de errado, é tudo que os 19 vereadores têm também esse conhecimento ali dentro da Câmara. O vereador também disse o que o Ministério Público decidiu em relação à conduta dele. Que a gente acabou sendo denunciado no Ministério Público e a gente tinha que aguardar a resposta do promotor. E veio a resposta para a gente de que foi arquivado, que não existe nenhuma irregularidade em cima do que nós estamos fazendo, que é prerrogativa do vereador cobrar para que o povo seja atendido, seja em qualquer área da prefeitura. Né? Eu até gostaria de frisar aqui só uma das falas aqui do promotor, onde ele coloca aqui que nada revela que o vereador prometa algo em troca de benefício, receba algo em troca de favores ou esteja conliado com agente público local para violar o princípio da impessoalidade e obter alguma vantagem ilícita pessoal ou para terceiro. Ou seja, a gente não passou ninguém na frente, a gente não pediu, nós não levamos, tem que ser essa pessoa, não. Nós cobramos para que todos que estavam parados pudessem ser atendidos, e isso que o Ministério Público ali, através do promotor, acabou reconhecendo, que é uma prerrogativa do vereador, cobrar para que tudo que está ali sendo pedido seja atendido. Além do Ministério Público, o caso poderia chegar à Comissão de Ética da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Não, a gente já chegou para a gente que a Comissão de Ética irá de acordo com o que o Ministério Público colocou. Então, não tem nada que ser levantado, porque a própria Justiça coloca aqui que não ocorreu nenhuma irregularidade com o nosso trabalho. O vereador relatou ainda como foi a repercussão com os secretários Joel Cardoso, de Governo, e Marcos Pensucci, de Saúde, após a polêmica. Nós ficamos em silêncio durante 2 dias, mas não teve nada assim de eu com a prefeitura. Não, a gente aguardou durante 2 dias de silêncio, aguardando o que o Ministério Público ia colocar. Aira Prada, para a TV Todo Dia. A gente ouve os dois lados da história. Havíamos publicado 2 matérias sobre o tema. Uma delas, uma fala rápida do vereador Rony, que ele nos enviou por aplicativo de mensagem. E aí, quando ele apareceu aqui, a gente cedeu o espaço, conversou com ele. Então tá aí para você a versão dos fatos, porque aqui a gente pratica o bom jornalismo. Ainda em questão de Câmara Municipal, vamos a Sumaré, porque um projeto de um vereador vai auxiliar mulheres aí vítimas de violência doméstica. O projeto deve ser votado amanhã. Os detalhes com Vladimir Catarino.
A Câmara de Sumaré vota na sessão ordinária desta terça-feira o projeto de lei 198/2025 do vereador Dudu Lima, do Cidadania, que dispõe sobre a prestação de psicólogos e de assistência social a mulheres e vítimas de agressão doméstica. Essa é uma das duas proposituras que serão votadas, além de moções e requerimentos. O vereador autor do projeto explica o motivo desta propositura. Esse projeto de lei que garante psicólogos e assistente social para mulheres vítimas de violência. Infelizmente, é alarmante e preocupante o crescimento de casos de violência contra a mulher. E violência não só física, mas também psicológica. E infelizmente é uma crescente em toda a nossa região. Preocupado com isso, no mandato anterior que eu já tive, protocolei esse projeto de lei. Ficou em tramitação na Câmara e não foi em votação, infelizmente. Mas, pra gente, uma felicidade que amanhã ele entra na pauta da ordem do dia. O projeto diz que o poder público deverá assegurar atendimento por psicólogos e assistentes sociais a mulheres vítimas de agressão. Consideram-se no projeto como principais tipos de agressão a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Ainda de acordo com o projeto, o atendimento previsto pela lei será prestado por psicólogos e assistentes sociais vinculados ao Sistema Único de Saúde e também ao Sistema Único de Assistência Social. O vereador Dudu Lima espera que o projeto seja aprovado por maioria dos votos. E tenho toda a certeza que os vereadores da cidade de Sumaré será solícito a toda essa causa e essa pauta e vão votar favorável. A gente espera que tenha um voto por unanimidade da Câmara Municipal de Sumaré e aprovação desse projeto que vem de encontro a essa grande crescente de casos de feminicídio. Infelizmente, a gente precisa tratar também depois desses casos de agressão. E com a garantia de psicólogos e assistente social para essas mulheres é um remédio, é uma função de resolver e reparar os danos na vida dessas mulheres. Também serão votados na sessão desta terça-feira o projeto de lei 172 do vereador Ney do Gás, que institui o Estatuto da Desburocratização no município de Sumaré. Outra proposta é do vereador Rodrigo Digão, projeto de lei 279, que institui a Política Municipal de Apoio às Mães Atípicas, Cuidar de Quem Cuida, que estabelece diretrizes e medidas de suporte para mães responsáveis pelo cuidado de filhos com deficiência, síndromes, transtornos, doenças raras, TDAH, dislexia e outras condições que demandam atenção especializada. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. A gente vai acompanhar essa tramitação, essa discussão e talvez votação dos projetos, mas vereadores de Sumaré, por favor, não atrasem a sessão, como é de costume, em mais de 4 horas, às vezes de atraso, é para começar às 10 da manhã, começa às 2 da tarde, então vamos ser pontuais até para a gente garantir nossa cobertura e a divulgação da população. Afinal, vocês fazem projetos não para nós, mas para a população. E parabéns, vereador Dudu Lima, aí, pela iniciativa, tá certo? Ainda em Sumaré, saiu o prazo, hein? Aquele viaduto que liga a cidade a Hortolândia deve sair nos próximos meses. Saiba quando, com a Isabela Brás. Com 1 ano de atraso para a entrega das obras, o viaduto que conectará o Parque Bandeirantes em Sumaré ao Jardim Nova Europa em Hortolândia avançam para os últimos detalhes antes da conclusão das obras e deve ser finalizada e talvez já entregue em maio deste ano. A entrega das obras foi prevista inicialmente pelo governo estadual para ser entregue em fevereiro de 2024, chegando na época em apenas 74% das obras concluídas, precisando ser adiada para um segundo semestre do mesmo ano pelo Departamento de Estradas de Rodagens, o DER. Durante visitas ao viaduto em outubro de 2024, o governador Tarcísio de Freitas teria anunciado uma nova data para fevereiro de 2025, novamente não cumprida nas previsões de obras. A construção teve início em setembro de 2022 e conta com um investimento de R$ 38 milhões em 225 metros de extensão. Visa melhorar a mobilidade urbana e oferecer uma nova opção de acesso para pedestres e também os motoristas. Além dos dois municípios, a obra também deve impactar a região da Vila Padre Anchieta, em Campinas.
Segundo o DR, as obras do viaduto e da interligação com o Sumaré, sob responsabilidade do departamento, já foram concluídas, faltando apenas a conclusão da ligação de Hortolândia. Eles relataram que o contrato do DRSP para execução do viaduto teve início em junho de 2022 e passou por aditamentos em razão de especificidades da obra, como a inclusão da ligação com o Sumaré e interferência de uma linha férrea. Cabe agora à Prefeitura de Hortolândia, segundo eles, finalizar a ligação com o município. Questionada, a Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Obras, também informou por nota que a parte do município está praticamente concluída, restando somente o serviço de pavimentação e também que a previsão é que esse anúncio seja concluído agora em maio. A data de inauguração do viaduto fica a ser definida pelo DRSP, o órgão do governo do estado. O viaduto está localizado na intersecção da Avenida Cristóvão Colombo e a Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Vamos a um rápido intervalo, 18 horas mais 33 minutos, já voltamos. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Pessoal, os bastidores da TV ao vivo, se você soubesse como é corrido, mas estamos aqui para oferecer sempre o melhor para você, a melhor informação, a melhor apuração. Olha, em Limeira, uma jovem morreu em um acidente de moto. Quem traz os detalhes é o Igor Sedano. Foi identificada a jovem que morreu após um acidente de moto na Avenida Dr. Lauro Corrêa da Silva, madrugada deste último domingo, dia 27, na cidade de Limeira. As informações dão conta de que ela estava na garupa de uma Honda Saara 300 cilindradas, pilotada por um rapaz de apenas 18 anos. Segundo apurado, o condutor perdeu o controle da moto ao passar por uma lombada, invadiu o canteiro central da via e ambos caíram ao solo em frente ao residencial Parque London. Bruna não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o motociclista foi socorrido em estado gravíssimo e levado para um hospital particular da cidade de Limeira. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade. A polícia científica da Polícia Civil realizou a perícia no local. O sepultamento da jovem Bruna de Souza Miazo, de apenas 19 anos, acontece nesta segunda-feira no cemitério Parque da cidade de Limeira. Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Infelizmente, Limeira também registrou uma outra ocorrência onde até crianças ficaram feridas. O Igor volta com os detalhes. Equipes do Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionados na manhã deste último domingo para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Olímpia Stalberg Greve, no Jardim Alto da Graminha, em Limeira. As informações apuradas e as imagens recebidas pela nossa equipe dão conta de que um homem conduzia um Ford Fiesta pela referida via no sentido centro, quando, por razões ainda a serem esclarecidas, ele teria perdido o controle da direção, subindo na calçada e colidido entre um poste e um muro de uma casa. Dentro do carro, além do condutor, estavam mais 3 ocupantes, uma mulher e 2 crianças. Com forte impacto, o motorista ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo caminhão autobomba do Corpo de Bombeiros, sendo depois levado até o hospital da cidade de Limeira pela USA do SAMU. A mulher, que estava no banco dianteiro, também ficou retida no veículo
e foi socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. As duas crianças estavam no banco traseiro e sofreram ferimentos leves. As crianças foram levadas pelo SAMU até um hospital da cidade. A Guarda Civil Municipal esteve presente no local e isolou a área para os trabalhos periciais. Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. 18 horas mais 37 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. E agora a gente bate um papo com a deputada estadual, professora Bebel, do PT, sobre a situação de greve dos professores ou de possível greve. É exatamente isso que a gente vai entender agora. Boa noite, deputada professora Bebel. Eu queria saber da senhora, para a gente começar, como que está essa situação, se tem greve, se não tem, quais são os próximos passos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, mesmo na agenda corrida que a senhora tem, deputada. Primeiro, boa noite a todos que nos ouvem, boa noite ao Jornal Todo Dia, né? Sempre é uma satisfação estar falando com vocês e da importância, né, desse momento para os professores do estado de São Paulo. Nós estamos no momento em que estamos lutando porque entendemos que o reajuste apresentado pelo governador, né, que deverá ir para a Assembleia Legislativa, está aquém, né, do que seria necessário, né? Nós teríamos que recompor o piso salarial profissional nacional, não na forma como o governador tem feito, na forma de abono, né? Mas como um reajuste linear e com repercussão para toda a carreira. Mas não bastasse isso, nós temos que enfrentar problemas como foram as atribuições de aulas destes 3 últimos anos, mas deste ano, né, que coincidiu, inclusive, né, com a posse dos concursados ali no ano passado, no ano 2023. Lamentavelmente, a gente tem enfrentado muita dificuldade no que diz respeito ao nosso poder de compra, né? A gente tinha uma mesa aberta de negociação até a sexta-feira, né, dia 25, dia da nossa Assembleia, momento em que, no dia 24 à noite, o governador vai à Justiça e judicializa a nossa greve. Aí, por óbvio, né, nós tivemos que antecipar um calendário, porque a gente estava num processo de negociação, pelo menos buscando, né, melhorar a proposta do governo. Então, o que está dado hoje? Está dado que, segunda-feira, dia 5, haverá uma reunião de conciliação entre o sindicato, o governo e a Justiça, né? E dia 9, nova Assembleia Estadual com paralisação, né? Muitos vão perguntar, mas está em greve ou não está em greve? Não, não está em greve. Por que não está em greve? Porque a gente trabalhava com um calendário, né, de construção, de fazer como é que eu falo, a negociação, e o governo apresentou por escrito, né, vários pontos daquilo que nós reivindicávamos, mas, como disse anteriormente, ele próprio foi à Justiça e judicializou. Então, nós vamos ter que agora, né, passar pela reunião de conciliação, forçar um calendário de negociação com o governo para chegar no dia 9, né? E aí sim, nós vamos aferir, né, se a categoria está preparada para uma greve ou não. Certo, deputada. Deixa eu perguntar para a senhora quanto que o governo ofereceu, quanto que os sindicatos, os professores acham justo e se é a expectativa de chegar no meio termo lá no dia 9 para que a situação continue normal, né, em relação às aulas, ou se a expectativa é que não haja esse acordo e que realmente as escolas estaduais aqui de São Paulo entrem em greve mesmo e os professores paralisem as atividades. Qual é essa expectativa, por favor, deputada? Bom, é muito difícil você falar em
em expectativa quando a gente entra no meio, né, Zé? Acho que o mais correto é não ter judicializado, porque com uma mesa que estava aberta e me parece o governo, a cena que está aberta, né? Nós estávamos avançando para ter uma comissão, né, de valorização, né, profissional, que incluía assim discutir carreira, discutir as regras do estágio probatório, que é o que deixou os professores muito, que é aquela resolução 113, muito triste, né? Muitos perderam, tiveram até que deixar o cargo, porque forçosamente tiveram que ir para a escola de tempo integral, quando poderiam ir para escola parcial, né? Porque dão aulas em 2 redes, exatamente porque ganham pouco. Então, é difícil você falar em expectativa quando o judiciário está no meio. Mas eu acredito na expectativa quando a luta está posta. E sinto que nesse momento tem, né, luta posta. Os professores, nesse dia 5, enquanto nós estaremos, né, lamentavelmente, de forma online, conversando com o judiciário e o governo, haverá, né, várias organizações pelas praças públicas, pelas diretorias do Senado de São Paulo, né, para que possa aí melhorar, por exemplo, a forma de dar o reajuste do piso salarial profissional nacional, que seja com repercussão para toda a carreira. Significa que hoje o governador ele só complementa o salário que está abaixo do piso salarial profissional nacional. Um pouco acima, não ganha nada, entendeu? Isso não pode ser, porque o correto é ter um reajuste linear em que a categoria venha poder, na verdade, sentir, né, seu poder de compra, pelo menos reconquistar seu poder de compra. Se não é a curto prazo, qual é o processo que pode se estabelecer para ter um poder de compra justo, né? Você veja, com a isenção do imposto de renda de todos aqueles profissionais que ganharam até R$5.000, né, que o governo federal deve estar colocando na pauta nos próximos dias, com essa isenção, nós vamos ter um 14º salário. Então, aqui tem um bem no que diz respeito a como valorizar melhor essa categoria. É uma categoria muito penalizada. Ela é penalizada na forma da atribuição de aulas, né? Não se respeita a pontuação, o tempo de serviço, enfim, toda a experiência, e a gente tem que o tempo todo, né, tá recorrendo judicialmente, às vezes consegue, às vezes não consegue, e fica essa diferença. Vai ter muita mobilização, né? O governo diz que está mandando para a Assembleia Legislativa os 5%, mas consideramos insuficiente, né? Não repõe naquém do que a gente espera, nem mesmo a inflação nacional, que é, né, em torno de mais de 8%, né? Também, nem mesmo a inflação, né? Nem mesmo. Então, quer dizer, eu não vejo perspectiva para segunda-feira. Eu vejo que a mobilização dos professores pode, sim, empurrar, né, uma proposta, melhorar uma proposta para que vá para a Assembleia Legislativa e a gente venha apoderar. Para além de outras questões, a climatização das escolas, ter aulas sobre o clima também, né, nas escolas, também, por outro lado, garantir a alimentação, fazer um termo de ajuste de conduta para que os professores possam trabalhar o dia inteiro, 9 horas na escola de tempo integral, não pode, mas pode jogar a comida fora, né? Então,
É um conjunto de questões, se o governo quiser, ele resolve, né? Mas isso da nossa mobilização e, por óbvio, né, a gente conseguir fazer com que o governo... Algumas coisas eu diria que a gente conseguiu, que é ter a comissão paritária, né, para discutir a atribuição de aulas no próximo ano, já com mudanças efetivas para que não tenha tanto desacerto como foi este ano, né? Uma comissão para valorizar, portanto, discutir carreira, né? E até o final do ano, até aí um período mais curto, a gente tem um desenho de uma carreira que seja atrativa, não seja uma carreira como está hoje, né? Você fica na mão do governo, quando ele resolve dar reajuste, nós temos um reajuste, senão nós ficamos com zero. O último reajuste nós tivemos em 2023, foi 6%, até agora zero, né? E não dá para viver, o salário está baixo, como disse, abaixo do piso salarial profissional nacional. Tá certo, deputada. Então, eu agradeço a sua participação aqui ao vivo no Jornal Todo Dia, 3ª edição. E obrigado por participar, então. A gente sabe que sua agenda é bastante corrida e, se precisar, pode procurar a gente bate um papo de novo e vamos acompanhar esses desdobramentos. E para você que está acompanhando o Jornal Todo Dia, 3ª edição, em nota, o governo de São Paulo diz que só se pronuncia após essa mesa de negociações. Então, foi assim que o contato com o governo do Estado resultou nessa conversa. Professora Bebel. Eu agradeço. Eu me despeço, né? Fique à vontade. E agradeço e me coloco também à disposição. Qualquer novidade, estou à disposição para repercutir aqui no Jornal Todo Dia. Tá bom? Tá Muito certo, obrigada. deputada. Boa noite, bom trabalho para a senhora e para a sua equipe. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Vamos direto com o nosso repórter Felipe Gomes. Ele está preparando uma série especial sobre a dengue aqui em Americana, que infelizmente registra um alto número de casos e de mortes. E ele bate um papo com o secretário de Saúde da cidade, Danilo de Oliveira. Boa noite, Felipe. Boa noite, Airan. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal Todo Dia, 3ª edição.
Olha, é isso mesmo, eu estou aqui com o secretário de Saúde de Americana, Danilo Oliveira, e a gente teve uma conversa agora há pouco, que ele nos explicou tudo sobre a dengue que está atingindo, essa epidemia de dengue que está atingindo o nosso município aqui em Americana, e o que tem sido feito até o momento para combater essa epidemia. E Danilo, a gente sabe que essa semana tem feriado, tem previsão de chuva. Qual que é o cronograma aqui com esse pessoal que está aí na linha de frente, na rua, para combater essa epidemia? Então, nós mapeamos os 10 bairros que têm a maior prevalência e incidência, né, de dengue. Então, é possível que nossos agentes, eles vão estar visitando esses bairros. Então, se você receber a visita do nosso agente, deixe-o entrar, porque ele faz todo o diagnóstico, ele faz a nebulização costal, ele vai identificar pontos que podem ser possíveis criadores e, consequentemente, vai eliminá-los, além de orientar todos os nossos munícipes de como proceder para que nós possamos evitar possíveis criadores que podem estar disseminando dengue. Sem falar que você que está nos assistindo tem sinal ou sintoma que pode ser dengue, procura a unidade básica mais próxima. Se for sinais que sejam mais críticos, com dor abdominal intensa, com vômito, com sangramento, procura o hospital ou unidade de pronto atendimento para que a gente possa manejar o quanto antes. A gente sabe que a dengue, quanto mais precocemente a gente identificar, menor é o risco de mortalidade. Secretária, a gente sabe que essa semana tem feriado, tem previsão de chuva. Quais que são os cuidados que a população deve ter dentro de casa para diminuir o número de casos aí de dengue? Ficar alerta, né, com possíveis reservatórios que possam estar acumulando água, né? Água limpa e parada é, digamos assim, digamos assim, diferenciado para que a dengue possa se promover, né, possa se proliferar. Então, identificou que tem água parada e descarte de resíduo de lixo irregular também propicia, né, a criação do mosquito da dengue. Então, seguir as medidas que a gente tem divulgado amplamente na mídia, de o que fazer e o que não fazer, né, para combater a dengue. Então, são muitos canais de comunicação que a gente está usando, Instagram da Prefeitura, diversas, vocês mesmos todo dia têm nos ajudado bastante com essa questão de como manejar a dengue, né, como fazer para não ter focos de dengue, mas principalmente evitar água parada em recipientes mínimos. Às vezes um copinho que você deixa no teu jardim com água parada pode criar ali um possível criador de foco de dengue. E para quem está em casa, às vezes, está com dúvidas, está com algum sintoma de dengue, quais que são os sintomas da dengue e qual que é o protocolo a ser seguido aí depois da identificação da dengue? Hoje, na verdade, assim, o sintoma da dengue ela é muito amplo. Antes a gente falava em febre e dor no corpo, hoje a gente tem de tudo. A gente tem de febre, a gente tem dor no corpo, a gente tem pacientes que relatam dor abdominal, enfim. Então, teve qualquer sinal ou sintoma que foge da rotina, procura a unidade mais próxima, que a partir do momento que você chegar na unidade, você vai fazer o teste rápido, se for necessário, de acordo com o protocolo. O município tem protocolo de combate à dengue, protocolo clínico, você vai fazer o hemograma e, a partir daí, de acordo com o seu caso, a nossa equipe, seja da unidade básica, seja do pronto atendimento, seja do hospital, vai saber manejar da melhor forma possível. Tá certo, então, Danilo. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade. E se você quiser acompanhar tudo que a gente conversou aqui, todo o material que a gente tem preparado ao longo dessa semana, fica de olho aí na nossa programação da TV Todo Dia. De volta para você, Airan. Muito obrigado, Felipe. Eu vou me despedindo por aqui, mas vou deixar uma matéria especial para você, do João Victor Viana, sobre a vitória do nosso União Barbarense, o grande campeão da Série 4. Fique com a reportagem e até amanhã. E o União Barbarense é campeão da Série 4 do Campeonato Paulista. O Leão da 13 venceu o Paulista de Jundiaí no sábado e conquistou o título inédito. Esta foi a primeira vez na história em que o União foi campeão jogando em Santa Bárbara do Oeste. Os outros 3 títulos na história unionista foram conquistados fora de casa. Por isso, a festa já era grande antes mesmo da bola rolar. A concentração começou ainda antes do meio-dia na parte de fora do estádio Antônio Guimarães. A vitória no primeiro jogo e a rivalidade com o Paulista
eram os principais motivos que inflamavam a alegria e a confiança do torcedor. Com coração, com muito amor, o time mais querido do Brasil e vamos, 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 meu União, vamos pra ganhar. Qual que é o placar do jogo? 2-0 União, fora o jogo, show de bola. Quando foi? A galinhada vai botar minha peça. 6-0 fora o baile. A galinhada hoje vai botar sem pena. Nossa, o sentimento da gente aqui é difícil explicar, cara. A torcida aqui já dá pra ver como é que tá o clima, né? Todo mundo ansioso, bem animado pro jogo e com certeza vai vir o título, se Deus quiser. Qual que é a expectativa pro jogo e o placar aí que você espera? Eu espero uns 2-0, como sempre, né? A gente espera uma vitória do União. Cara, a expectativa hoje é 2-0. Tô sendo humilde, hein? 2-0. Não é porque eu sou unionista, não, mas o time do União é melhor do que o do Paulista, cara. Nada contra o Paulista, mas a taça é nossa, cara. Galinhada, desculpa aí, meu. O Galo vai ficar com vice. Nas bilheterias, todos os ingressos foram esgotados. Nos portões de entrada, as filas se formaram logo cedo, pois todo mundo queria viver o que há muito tempo não se vivia em Santa Bárbara do Oeste: o sentimento de ser um time vitorioso. No campo, a taça estava lá, à espera de quem a levantaria. E antes mesmo da bola rolar, a rivalidade já estava dentro de campo. Thiago Couto, do Paulista, provocou a torcida do União e Vitor Zaga foi tirar satisfação. Com o apito inicial, o União Barbarense foi para cima, mesmo com a vantagem no placar. Messias em chute de perna direita e Daniel Cruz recebendo um passe açucarado dentro da área tiveram as melhores chances logo nos minutos iniciais. O Paulista equilibrou as ações e também criou oportunidades para abrir o placar, levando perigo ao gol de Ivo Ricardo. Porém, as equipes terminaram a primeira etapa com 0 no placar. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, as coisas melhoraram para a União, pois a equipe ficou com um jogador a mais. Christopher acertou uma cotovelada em Pedro Lima e tomou cartão vermelho. Tá expulso o jogador do Paulista? Com isso, o Leão da 13 cresceu no jogo e aos 18 minutos saiu o gol do título. Messias arriscou o chute de fora da área, a bola desviou na defesa e voltou para ele mesmo, que já dentro da área finalizou com categoria, só tirando do goleiro Lucas Gomes para explodir a toca do Leão. Com a vantagem, o União Barbarense só administrou o resultado à espera do apito final. E antes mesmo de terminar o jogo, a torcida já começou as comemorações. E com o fim do jogo veio o alívio e foi só comemorar o título. Acabou! Quando apita Juliano José Alves Rodrigues, União Agrícola Barbarense é o campeão paulista. Nas arquibancadas, muita emoção, festa e presenças ilustres. Vinícius Furlan, árbitro e secretário de esportes de Santa Bárbara, e Rafael Klaus, árbitro barbarense que já apitou Copa do Mundo, estavam no estádio. Muito legal, feliz, reunido aqui com os amigos, com a família toda, que União voe alto, vamos pra cima. É sempre uma honra, né? Um orgulho, né? Principalmente pra gente que fez parte do clube, que participamos aí de categoria de base, também do clube social aí, que a gente pode frequentar durante muito tempo e ver a União voltando aí às conquistas e poder trazer a família para ver esses momentos aí é muito especial. Torcedores e jogadores comemoraram muito e ninguém arredou o pé do estádio até chegar o momento tão esperado: a medalha no peito dos jogadores e o recebimento da taça. No campo, um dos jogadores que mais comemoraram o título foi o goleiro Ivo Ricardo, que não chegou à União Barbarense neste ano. Eu desde 2023 estou aqui, tive uma passagem da Bezinha, a gente conseguiu manter o clube na Série A4, depois voltar um ano depois e conseguir esse acesso e depois coroar com esse título. Para mim tem um gostinho a mais, porque essa torcida era sedenta por esse título.
Então, graças a Deus, Deus nos abençoou, a mão dele estava aqui e conseguimos conquistar esse nosso objetivo. E o herói do título, Messias, também falou sobre a emoção de ser campeão estadual. Um momento inexplicável o que eu senti ali, tanto que eu fui lá para o Alambrado, comemorar com a torcida. É muito rápido, então a gente tem que aproveitar com eles, porque não é sempre, é muito difícil chegar numa final e é uma sensação inexplicável, somente agradecer a Deus. E esse foi um primeiro passo, eu tenho certeza que o União vai voltar a estar numa 2, a estar numa 1, porque eles têm um trabalho sério, eu tenho certeza que eles logo vão estar batendo lá em cima. O título do Alvinegro Barbarense coroa uma belíssima campanha da equipe, que foi a melhor na classificação desde a primeira fase do campeonato. O futebol profissional do União Barbarense encerrou a temporada com a taça e retorna no ano que vem com o Paulistão da Série A3. João Victor Viana para a TV Todo Dia.